comentando os fatos atuais desde desse começo do Eduardo lá nos Estados Unidos, com Paulo Figueiredo, as sanções, agora a liberação dos áudios. O que são esses últimos acontecimentos para você? Esses áudios complicam? Eles poderiam ser liberados? O que são esses áudios? Só nada. Lembra quando o Sérgio Moro e a Polícia Federal vazaram um áudio da Marisa Letícia falando pro Lulinha assim: esses coxinha batendo panela, quer mandar esses coxinha enfiar a panela no cu. O Moro e a Polícia Federal soltaram isso na época da Lava Jato. Aí o povo na STF chorou. Uma vergonha pro judiciário. Uma conversa de família. Manda enfiar a panela no cu esses coxinha, Fábio. Falecida Marisa Letícia falando. Agora soltaram aí o Silas falando palavrão. E o filho... Aí agora não é... Agora é muito sério. E o filho xingando o pai também, né? Aí eu acho estranho o STF que chorava dessas vergonhas da justiça. Agora quem produz isso. O pior é eu ter descoberto que não foi vazado pra Globo. A Globo é que faz a triagem do material apreendido. Isso é uma coisa que você falou no começo que eu ia puxar agora. O que são esses áudios que você falou que vão, as provas que vão para quarta-feira? Quarta-feira, a Polícia Federal enredou ali, encurralou o Silas no aeroporto do Galeão. Sim. E falou: o senhor vai ser conduzido para a Polícia Federal e nós estamos tomando seu celular, seus caderninhos, tudo e tal. Aí ele sabe o que ele falou? O que, meu irmãozinho? A Polícia Federal foi fazer o que no aeroporto? Ele estava fugindo do país? Não, ele estava voltando pro país. Ó que louco, a loucura começa daí. Você vai lá para prender o passaporte. Você aprende o passaporte de alguém que tá com risco de fuga. Não que tá em volta voluntária pro país. Risco de volta. Levam o Silas para a delegacia. 7 e pouco, 19 e pouco, pegam o celular dele para fazer a limpa do WhatsApp. Que o senhor estava lá também, depois quero saber do... Aí, levam o Silas lá pra Federal. Dá 8 e pouco. Vou falar o horário exato aqui. Tá. Começa a pipocar uns e-mails aqui pra mim da TV Globo. Plim, plim. TV Globo. Jornalistas. Cadê aqui? Aí, vem aqui o pessoal da Globo falando: oi, eu sou da redação da TV Globo, da sucursal da Globo em Brasília, põe o nome aqui, etc. Não vou falar o nome da jornalista para não constrangê-la. Nós queremos saber a sua opinião sobre o processo contra o Malafaia. Você é o advogado do Malafaia, certo? Já meio que... Aí, como eu tava sem bateria, eu vivo sem bateria, e era noite, já isso era quase 9 da noite que ela mandou o primeiro, ela mandou mandou o e-mail de novo. A hora que eu cheguei em casa, quase 10 da noite, eu respondi assim: me liga, que eu não tô entendendo essa história. Ah, tá. Passei o meu telefone. Nem deu 1 minuto, a jornalista já me ligou. Era o número lá da sucursal da Globo em Brasília. Oi, o que você acha da apreensão do telefone, dos documentos do Malafaia, o depoimento do Malafaia e do processo contra o Malafaia na qualidade de advogado do Malafaia? Eu falei assim: primeiro, que processo? Não, ele foi levado pela Polícia Federal hoje para prestar esclarecimentos. Eu falei: esclarecimento do quê? Do processo. Eu: que processo? Tá em sigilo. Se tá em sigilo, você sabe do quê? Então... mas é relativo à coação do ministro Alexandre, porque vazaram os áudios do Malafaia. Então o Malafaia, ele não estava no processo até este momento e agora já tem um processo. E ele estava no exterior, ele chegou, não sabia que estava no processo, pegaram o celular dele, ele ficou incomunicável, não pôde constituir advogado. Como é que você acha que alguém tem acesso aos autos? Tiraram. Como é que você acha que alguém tem acesso aos autos de um processo que não existe?
e de uma pessoa que não poderia constituir advogado, porque assim que ele pisou no Brasil, lhe tiraram o meio de comunicação. Ela começou a dar aquela gaguejada. Aí ela falou, mas você não é advogado do Malafaia? Eu falei, como é que eu posso ser advogado do Malafaia se o Malafaia não está no processo e chegando ao Brasil foi surpreendido e teve seu meio de comunicação tomado? Como é que alguém pode ser constituído advogado? Aí ela falou, então quer dizer que você não é o consultor jurídico do Malafaia? A hora que ela falou essa palavra no telefone, eu falei, olha, faz o seguinte, querida. Vai dar meia hora de bunda, eu vou desligar e vou ligar pro teu chefe da sucursal de Brasília. Ela tava querendo uma... Eu liguei, aí eu falei, escuta, aqui eu não vou falar o nome também por respeito que eu tenho a ele. Você sabe que isso já não é jornalismo, né? Isso é bandidagem. Isso é bandidagem pesada. Porque fazer triagem para a Polícia Federal de material apreendido em busca e apreensão ilegal antes de mandar para a perícia, você acha isso em imprensa? É óbvio que não. Por que eu tenho certeza disso? Porque esta candanga de Brasília da Globo me ligou e ela usou os termos de uma brincadeira que eu faço com o Malafaia no WhatsApp. Então, se ela não tivesse feito a triagem antes da Polícia Federal, a Polícia Federal pegou o celular do Malafaia, baixou o arquivo de todas as conversas de WhatsApp, antes de nem deu tempo de mandar para a perícia, a Rede Globo já tinha feito a triagem de tudo. E eu vou montar uma matéria. Eu printei a minha conversa com o Malafaia para mostrar como é que a Globo recebe direto da Polícia Federal o material de apreensão antes da perícia. A polícia mesmo manda para a Globo fazer triagem do escândalo e produzir escândalo. Porque só alguém que tivesse lido a troca das minhas mensagens com o Malafaia teria falado o que ela me falou. Isso que te chamou a atenção. Óbvio. E falei, não foi pra perícia ainda e a Globo já sabe o que tá. Então a Globo, ela recebe, faz a triagem e monta o escândalo. A Globo, ela tá mancomunada com a Polícia Federal, que tá mancomunada com esse louco do Alexandre de Moraes. E tá tudo errado, bicho. Isso que a imprensa faz é criminoso. A imprensa não pode receptar uma busca e apreensão. Mas essa você sabe. Bom, claro que você sabe, é uma acusação séria em relação à Globo. Mas eu vou mostrar, eu vou colocar. Eu vou colocar o que a Globo me perguntava. Entendi. E as minhas mensagens com Malafaia. Porque a pessoa deve ter dado Ctrl+C no arquivo e achado as partes que o Malafaia, às vezes ele tem uma dúvida de um vídeo que ele vai fazer. Ele fala assim: meu consultor para assuntos jurídicos tem uma dúvida. Eu vou publicar tudo. Tá. Eu vou publicar tudo isso aí. Mas isso aí, a Globo... E você mandava e nem cobrava por isso. Não, de amizade. De amizade. Então, quem não sabe do que eu tô falando, quem não sabe da minha relação de amizade com o Silas Malafaia, não cata que é piada. Entendi. Publicamente, eu nunca falei que era advogado do Malafaia. O Malafaia nunca falou que eu era advogado dele. Ninguém do nosso círculo jamais cogitou, porque todo mundo sabe que eu nunca fui advogado dele. Nunca representei o Malafaia em nada. Só teria feito de usar o termo ainda consultor jurídico. Porque é o jeito que ele... quando ele quer começar uma mensagem, ele manda com esses termos. Então a Globo pega, faz a triagem antes mesmo da perícia. Então não é nem vazamento da Polícia Federal. A Polícia Federal entrega tudo pra Globo fazer a triagem do escândalo e criar essa merda toda. Você acha isso certo? Parabéns. Eu não posso falar outra coisa. Eu não gosto de viver num país desse. Mas não mesmo. Isso te dá um pouco de medo ou não?
Medo não me dá raiva, Vilela. Porque me dá raiva. Porque não sei se você assistiu a entrevista do Glenn aqui, ele trabalhou em casos muito mais Eu assisti, Ele exato. falou, pela primeira vez, eu tenho medo. Ele falou, nunca O tive Glenn medo. tem medo porque ele tem 2 meninos, ele tem 2 Exatamente. filhos. Eu não tenho. Então eu tenho raiva, só raiva. Mas você acha que pode chegar até você a investigação e colocado nesse mesmo... Mas vai chegar, Balaio de vai fake falar news. o quê? Que eu tava falando, que eu tava printando o texto da Constituição e do Código de Processo Penal por Malafaia? Meu O que é pra crime. você fazer? Meu crime. Explicar a doutrina do direito para o pastor Silas Malafaia. Não falar errado. Qual que é meu crime? Apontar pra dona Florinda achar no Google o que eu tô falando. Que não é minha opinião, é o que tá escrito. E tem uma outra coisa também. A armadilha da esquerda me protege. Qual que é a armadilha do Qual que é? identitarismo? Ninguém sabe quem é Pavinato fora do Brasil. Quem não acompanha a política no Brasil não sabe quem eu sou. Então o que vai sair nos Estados Unidos, na França? Suprema Corte Brasileira prende homossexual, professor universitário, escritor best-seller e advogado. Porque eu sou as minhas identidades só. Pra quem não sabe quem eu sou. Então prendeu um professor universitário que é escritor, que é advogado e que é viado. Pega mal, pô. Meu físico do rolo pega mal pra mandar prender. Agora, pode mandar prender? Pode. Pode mandar me matar? Pode. Mas o que eu tenho é raiva. Eu tenho muita raiva. Eu tenho muito ódio. Ah, discurso de... Não, eu tenho ódio de tudo que é errado. Então vamos fazer uma linha do tempo, então. em Pode relação fazer. Ao processo do Bolsonaro. Linha do tempo do processo do Bolsonaro. Bolsonaro é acusado, no último processo, de golpe de Estado. De chefiar e encabeçar o golpe de Estado. Quando começa essa movimentação? Oficialmente ninguém sabe. Porque nem a defesa tem acesso aos documentos Por quê? da investigação. Não sei por quê, não tem porque acesso? a lei manda ter. Quando a denúncia foi protocolada, a defesa não tinha. Depois que ela foi protocolada, levantou-se esse pressuposto. Olha, a defesa não teve acesso aos documentos da investigação, portanto, essa denúncia é nula e não pode ser aceita. O Alexandre de Moraes e todos da primeira turma, ele, né? O Careca, Peruca, Rocambole, ministro Riborne e Bento Carneiro, 5 da primeira turma, disseram não. Todos os documentos foram franqueados. Aí, uma semana, 10 dias depois, ele disse: ah, é verdade, não foram franqueados os documentos. Mas não voltou atrás da decisão, não deu mais prazo para responder, já tinha aceito a denúncia. Ah, eu vou deixar vocês terem acesso a alguns documentos, e ele editou os documentos. Ou seja, é escárnio em cima de escárnio. O que se diz na peça confusa da PGR? Que em 2019, o Bolsonaro mal assumiu e já estava pensando no golpe de Estado. Em 2021, começou de fato o crime de golpe. O crime de tentativa de golpe. O crime de cogitação de tentativa de golpe. Porque cada hora eles dão um nome, eles usam uma expressão diferente, o que é inadmissível em direito. Porque num direito de matriz romana como o nosso, cada expressão tem um significado e cada significado tem um peso jurídico diferente. Então uma hora é o rascunho da minuta de golpe, outra hora é o minuto da rascunho, outra hora é a tentativa do rascunho da minuta, outra hora é o crime tentado como planejamento. É uma coisa louca, você não acha isso em literatura nenhuma. E no caso do direito criminal, onde deve valer o princípio da legalidade estrita, você não consegue fazer um traço. Grosso modo, o que aconteceu? Em 2021, o Bolsonaro, presidente da República, começa a pensar num golpe de Estado para se perpetuar no poder, vai falar com os embaixadores, aí começam a pegar celular de todo mundo a partir
de uma delação e de material apreendido do Mauro Cid, que havia sido preso no caso do cartão de vacinação. Vê que está tudo errado. Se o Cid foi preso no caso do cartão de vacinação, a busca probatória no material dele apreendido devia ser condizente ao crime pelo qual ele foi mandado à prisão preventiva. E a colaboração premiada tem que ser referente ao crime pelo qual ele estava na prisão preventiva e pelo qual ele era investigado, que era a falsificação de carteira de vacinação. Nos Estados Unidos, quando a gente vê filme de júri e justiça, é muito interessante. É quando a gente vê policial, promotor frustrado, porque eles perderam um elo da cadeia de custódia. Pois é. E o juiz olha e fala... Você vê que na cara o assassino tá ali, mas o juiz tem que cancelar. Por quê? Porque quebrou-se um elo da cadeia de custódia. É assim que é o império da lei. O Estado de Direito é isso. Não, mas olha aqui todas as outras evidências. Você errou no processo. O devido processo legal é esse. Ou a gente vive no império da lei, ou a gente vive no império de um ditador. Só há democracia se vige o império da lei. E no Brasil isso não acontece. Então o cara foi preso pelo cartão de vacinação, aí assinou um acordo, um contrato, eu acho bonito os nomes que a lei dá, contrato de colaboração premiada. Contrato, parece que você estar pegando um garoto de programa para te comer ou para lhe dar o rabo e falar que te ama, e você diz, olha como ele me ama, ele diz que me ama. Você contratou o garoto. Mas chama isso, contrato de colaboração premiada. E a lei, é claro, define, dá os contornos do tal contrato de colaboração premiada. E, basicamente, a colaboração premiada, ela só pode beneficiar a pessoa do colaborador. A lei é clara ao dizer, os benefícios da colaboração não podem ultrapassar a pessoa do colaborador efetivo. Ou seja, eu não posso celebrar uma colaboração beneficiando mulher, filha e pai, como aconteceu no caso do Cid. Por quê? Porque a lei proíbe. E se o cara que colaborou deu pistas que não conseguiram ser comprovadas, a colaboração não vale. Se o cara que colaborou vem a público e fala uma coisa oposta ao que falou na colaboração, não vale. Se o juiz que homologou a colaboração, depois de homologada, resolve fazer uma audiência para passar limpo alguma contradição, a colaboração não vale. Essa é minha opinião? Não é. Está na lei. Se você, repito, se você não é analfabeto, você está na casa, não é analfabeto, leia, está na lei. Não é opinião minha, está escrito lá. Eu não estou falando que é certo, não estou falando que é errado, eu estou falando que está na lei. Só. E o Alexandre de Moraes chamou o Mauro Cid para que ele retificasse e ainda falou, olha, se não for satisfatório com aquela babinha no canto da boca dele, que lhe junta gosma no canto da boca, igual o Vingador, se você não falar coisa satisfatória, nós vamos ter que dar andamento no processo da sua mulher, da sua filha e do seu pai. Aí todo mundo viu, nossa, que absurdo, tá ameaçando o Mauro Cid. Aí ele, com a maior cara de careca de pau que ele tem, vira e diz o seguinte, não, foi tudo legítimo, foi tudo legal. Aí vem aquele Dino, com aquela disfarçatez, e fala, não, Alexandre só age conforme a Constituição e as leis. Isso não foi ameaça, eu só estava reafirmando para ele os termos do contrato de colaboração que ele assinou. Mas um contrato não pode ser assinado e muito menos homologado pelo juiz quando ele é contrário à lei. Eu não posso assinar um contrato com alguém que seja contrário à lei. Então tudo o que está acontecendo com o Bolsonaro, desde o início, desde o fato da investigação não ter sido arquivada, porque o arquivamento dela foi pedido pelo Augusto Aras, PGR anterior, e a mesma lei que eu já mencionei aqui, a 8.038, ela diz que quando o PGR pede para arquivar, ela tem que arquivar o inquérito. O juiz do STF, que é o juiz da investigação, porque inquérito é sinônimo de investigação, ele só não arquiva
se ele submeter a sua contrariedade ao pedido de arquivamento do PGR ao plenário do STF. E o Alexandre não fez isso, ele simplesmente cagou para o PGR e, tendo cagado para o PGR, ele continuou o negócio. Da mesma maneira que cagou para o prazo processual, que o Gonê deveria ter cumprido, mas foi muito rígido com o prazo a ser cumprido pelas defesas. Ele cagou para as preliminares levantadas na audiência de admissibilidade da denúncia. Em suma, a defesa não teve acesso a todos os documentos da investigação, porque ele dizia, não, todos os documentos da denúncia foram disponibilizados. Mas a Lei 8.038 não fala em documentos da denúncia, ela fala em todos os documentos, inclusive os da investigação, porque a denúncia, o PGR escolhe os documentos que mais lhe convém. E se não pudesse a defesa ver os documentos da investigação, ela jamais poderá saber se a PGR agiu de má fé, porque às vezes você tem um documento dentro da investigação que anula o documento que foi usado na denúncia. Você faz uma edição. É por isso que a defesa tem que ter acesso ao documento que está na investigação. Então, não se deu acesso ao documento da investigação, não se cumpriu o prazo para a denúncia, não se arquivou o inquérito quando a PGR pediu. Não aconteceu nada que a lei manda. Então ficou aquela narrativa doida que desde 2021 o Bolsonaro veio preparando o terreno para formar na população, que eles tratam o povo brasileiro como débil mental, e quando eu leio coisas no chat aqui eu acho que de fato eles têm razão, e é por isso que eles conseguem enganar tanta gente dizendo que é jurídico, democrático e direito que eles fazem, porque tem débeis mentais que não param para pensar, que é difícil, é custoso, dá trabalho. E parar para pensar e conseguir concatenar tudo e explicar ainda é mais difícil ainda.